Bom dia. Ótimo, muito feliz de ter todos vocês aqui. Esse evento ele já nos dá orgulho por ser um evento da nossa empresa, uma empresa, digamos, nova no mercado, temos 6 anos, e também nos dá orgulho por estarmos inaugurando praticamente esse tema, pelo menos da forma estruturada como nós temos feito no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre como é que essa temática está sendo tratada no mundo, para que a gente possa entender que esse não é só mais um evento, mas esse é um dos primeiros eventos no qual as regras de mercado, e falando das relações comerciais, de compra, de venda e até mesmo da economia, estão começando a ser ditadas a partir disso. E também quero dizer para vocês que eu estou bastante orgulhoso. Nós temos 15 palestrantes, alguns dos nossos professores do nosso MBA e alguns alunos da primeira turma, no qual se formam esse ano. Como uma das premissas do MBA é formar profissionais capazes de realmente fazer a diferença no mercado, usando conhecimento prático e teórico, não podemos esquecer, né? Um diploma de doutorado sem prática não vale nada, e só a prática sem estudo também não vale. Agora, a grande dificuldade que é sempre unir o que a academia traz de conteúdo com a prática de mercado. Hoje eu não consigo ver isso em nenhuma instituição. E a gente tem gasto tempo, energia e tem procurado outros malucos como a gente para fazer parte disso. Então eu quero começar contando um pouquinho da nossa empresa e falando um pouquinho do cenário de neurobusiness para que a gente possa situar. Vocês devem ter visto também que as palestras são breves, no estilo TED, porque o estilo TED é mais fácil, quando a gente fala, todo mundo já sabe que são palestras curtas. Só que a gente tem uma variação disso, que é um TED, que a gente chama TED Neuro. Por que isso? Porque toda palestra, ela foi construída, pelo menos nós conversamos, ensaiamos, organizamos, considerando variações emocionais. A gente considera a fisiologia humana para poder construir a explanação de cada ideia, o que torna isso muito mais efetivo de qualquer outro método que a gente venha utilizar para passar algum conteúdo e até mesmo ensinar. Já são princípios de neuroeducação que a gente já começa a usar a partir de hoje. Depois eu vou falar de alguns cursos que a gente tem feito. Então, rapidamente, falar um pouquinho da Infinity, a nossa empresa. Nós temos como uma missão transformar pessoas e empresas por meio da aplicação do conteúdo da neurociência. Até uma frase que um dos nossos professores, que vem aqui, deve estar chegando de Florianópolis, que é o Leandro Matos, ele coloca que só existe neuro porque existe business. O que eu quero dizer é que o neuro pelo neuro não faz nada. No final das contas, tudo que a gente faz tem que ser prático. Tem que melhorar a vida das pessoas, mas tem que gerar resultado. A gente até costuma dizer os trabalhos todos de conclusão, no qual as palestras estão sendo conduzidas hoje, se eles não resolverem problema das pessoas ou não melhorarem algo no mercado, não serve para nada. Trabalho acadêmico só para atender protocolo acadêmico e do MEC não nos interessa. Então, esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado e tem superado. Atuamos, então, com consultoria e treinamentos nas diferentes áreas do neurobusiness. Então, diferentemente talvez alguém possa já ter visto palestras de neuromarketing, de neuronegociação no mercado, iniciativas até mesmo de neurocoaching, pessoas que são coaching e colocam o sufixo neuro para tentar sofisticar um pouco e tal. A gente tem visto isso no mercado. A gente chama profissionais que não pesquisam e que não são estudiosos de neuro, nós chamamos de neurobobageiros. É o cara que lê um livro e acha que pode dar, porque ele trabalha há 20 anos com vendas, ele acha que pode dar agora treinamento de neurovendas. Isso a gente tem tentado, como empresa, como instituição e como uma comunidade, tentando organizar isso, para que o mercado não se queime acerca de como tem acontecido com o coaching, não é? Nós temos uma formação em neurocoaching
e temos enfrentado uma série de desafios. Existe até página no Facebook chamado Dicas Anti-Coach. E eu tentei olhar lá para ver, né, se eles estão errados, e me impressionei. Não tem nem como criticar. Eles estão certos nas suas colocações, porque o mercado tem se prostituído e tem tanta gente feito um mau trabalho que está estragando uma profissão tão bacana. E a gente não quer deixar que isso aconteça com o Neurobusiness. Então vamos lá, temos o MBA em Neurobusiness, temos alunos da primeira e da segunda turma aqui. Para quem não sabe, a segunda turma inicia no seminário, que é hoje, assistindo quem? O pessoal da primeira turma apresentando seus trabalhos de conclusão, o início, né? A qualificação que a gente chama. Então, porque uma das premissas que a gente tem também no MBA é ajudar as pessoas a palestrarem, porque todo mundo tem que fazer isso. Se o cara é gestor, ele precisa apresentar resultados, ele precisa ser capaz de falar para as pessoas, poder se expressar melhor. E também a gente tem aberto uma oportunidade para as pessoas escreverem livros. Então, dentro da primeira turma, cada aluno vai escrever no mínimo um capítulo para o livro final, né, que a gente vai ter o primeiro livro de neurobusiness do Brasil, onde a gente vai trazer conteúdos reais de neurociência aplicada a negócio. Então, a ideia é que até o final do ano a gente já tenha esse livro publicado. Um detalhe dos professores, tá? Nós temos algumas das maiores autoridades do Brasil e do mundo no nosso cast. A gente tem desde o professor Pienaro, que está aqui, que é coordenador da Florida Christian University, doutorado, pós-doutorado. Temos outros professores mestres, temos James McSill, que vem lá da Escócia para dar aula para a gente. Temos o presidente do Neurobusiness Academy, Leandro Matos, pesquisador. Então a gente tem feito um trabalho bacana para trazer o que existe de melhor. São poucos ainda, mas os que existem com boa qualidade estão com a gente. Temos também a formação em Neurocoach no método Infinity, que inclusive, como é a única no Brasil, hoje que tem esse papel com método exclusivo, e como vai ser a única esse ano, já que a gente está levando para São Paulo, estamos levando para Portugal e para Orlando, a gente ficou com poucas agendas, a gente criou um novo ponto de entrada. O que eu quero dizer é que vocês devem ter aí um folder que fala, vocês podem entrar, quem tiver interesse em fazer essa certificação, são 100 horas, então uma metodologia toda nova. A gente já fez em Portugal e temos vários neurocoaches aqui, tá? Que é um método todo novo para gerar resultados nas pessoas, desenvolver, mesmo quem não vá trabalhar com coaching, quem é líder já se beneficiaria bastante usando essas ferramentas para desenvolvimento humano. Temos também um outro evento bacana, que é o resultado disso. A formação prepara pessoas para fazer isso com as pessoas, né? E esse aqui é o processo de neurocoaching em grupo, que seria. Também temos turma aberta, vocês devem ter aí o folder para olhar, saber mais sobre o evento. Então é bem bacana. São todas as 12 sessões que normalmente se faria uma por semana, a gente faz de forma condensada em 20 horas. Funciona muito bem também, temos várias pessoas que fizeram aqui com a gente. E esse aqui é um do seminário, a gente deve ter em agosto, ainda estou para definir data. Isso aqui, para vocês verem, foi a segunda edição, é o Neurocoaching Summit, onde a gente traz essa temática de desenvolvimento humano a partir da neurociência. E por que é necessário neurociência para o desenvolvimento humano? Porque vamos combinar, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer para ser produtivo, para ficar com aquela forma física que gostaria. Todo mundo sabe como é que muda a alimentação, mas a gente não faz. Por quê? Por causa das questões da nossa mentalidade, as questões neurobiológicas que nos afetam. Quando a gente começa a dominar essas regras, a gente passa a assumir e protagonizar as decisões da nossa vida. Não se torna escravo de maus hábitos que a gente adquiriu ao longo do ano ou de frustrações somatizadas ao longo da vida, não é? A gente passa por várias situações ao longo da vida que vão nos impactando e vão afetando a nossa forma de enxergar o mundo. E isso tende a nos bloquear quando elas não são bem tratadas. Esse é um outro curso bacana, já fizemos 6 edições dele, é o Neurolíder de Alta Performance, trabalhamos conceitos de neuroliderança, tá? E não tem nada parecido hoje no mercado, existem alguns outros cursos, alguns até bons, mas dá para dizer para vocês que esse aqui é bastante diferenciado. Cada vez que eu ministro esse curso, eu recebo e-mails, recebo áudios imensos das pessoas colocando como que mudou a forma delas entender as pessoas e liderá-las. Vale a pena vocês conhecerem.
E esse aqui é o método Mind Leader. Quem tem equipes, principalmente equipes maiores, recomendo que entendam mais um pouquinho sobre isso. Até trago um exemplo rápido, para que a gente possa só elucidar, que imaginem que a Disney, que tem mais de 60 mil funcionários, ela tem um dos produtos da Disney, esse aqui, o Hotel Resort Polinésia. E eles se norteiam para gerenciar as pessoas e para que as pessoas saibam como agir dentro da organização, eles têm valores. Então, ou seja, quando existem questões para ser tratadas, dirimidas, ou para ditar o comportamento do grupo, eles sempre vão para os valores. Para ver como é que a gente age, por exemplo, com relação aos nossos colegas de trabalho. Eles enxergam o quê? Nós tratamos uns aos outros como membros da família. O que esse valor diz? Que aquela visão que vida profissional e pessoal são separadas, na visão deles isso não existe. Ou seja, se eu tiver pessoas na minha organização que acham que vida profissional não se mistura, essa pessoa vai ter problema em trabalhar numa organização como essa, que acredita que as pessoas são membros da família. Ou seja, quando a gente começa a descobrir que o desalinhamento de valores, o que a gente chama de desalinhamento memético, está acontecendo, esquece. Tu pode pegar um cara com 15 anos de mercado, de alta performance, talvez mestre ou doutor, mas naquela empresa não vai dar certo. É disso que se trata o método Mind Leader. De conseguir pegar pessoas com modelo mental misto, trazendo a sua experiência, a sua vivência dos lugares, da sua cultura, e fazê-las trabalhar alinhadas com a cultura para que possam trabalhar em conjunto. Porque senão as pessoas ficam a maior parte do tempo discutindo sobre como fazer as coisas, ao invés de fazer as coisas. Então, o trabalho existe é alinhar. Tanto que a Universidade Disney existe para isso, né? Foi uma das precursoras a criar algo assim. Apesar deles não usarem conscientemente neurociência, eles não têm um programa que ensina isso, eles têm usado princípios de neurociência. Então, normalmente a gente vai ver que os resultados não vão acontecer da forma esperada. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente. E pensar igual não é ruim se a gente estiver falando com relação a valores. Mas a diversidade de experiência ajuda as pessoas a terem novas ideias. Então a gente tem que cuidar. Pensar diferente é bom, discordar com relação a valores é ruim. E como é que a gente sintoniza isso? Bom, o método que eu criei no meu mestrado nos Estados Unidos, de neurociência, ele diz o quê na pesquisa? Tem até algumas pessoas que me ajudaram bastante, como a Cleide aqui, que está aqui, assistindo, me ajudou a conduzir a pesquisa. Então eu descobri que numa equipe, pessoas, o pior liderado, com 73, numa escala de avaliação de desempenho, era o que mais discordava do líder. E o que tinha melhor avaliação de desempenho era o que menos discordava. Então significa que se a gente quiser melhorar a nossa produtividade, nos tornar empresas melhores, fidelizar cliente, conseguir fazer com que processos sejam cumpridos, e não aqueles processos só para passar na ISO, né? Estou falando do processo de verdade. A gente vai precisar engajar as pessoas. Porque se as pessoas, a gente já sabe, segundo a neurociência, se as pessoas não estiverem engajadas emocionalmente, dispostas a ajudar umas às outras e a fazer o que é proposto porque acreditam, esquece. Nós vamos ter pessoas que vão trabalhar no que a gente chama de limiar da demissão. O suficiente só para não me acharem e não me apresentarem à porta da rua. Mas muito longe de falar em alta produtividade. O exemplo é mais ou menos esse. O Cláudio é um entusiasta de inovação e ele tem na equipe dele 2 pessoas. A Laura, ela gosta de inovação, mas ao mesmo tempo ela enxerga que tem que ser com cuidado, porque uma inovação mal planejada pode ficar muito cara e pode haver, às vezes, sair de uma tendência de mercado. A gente viu, lembra, né? Quem lembra das câmeras Betamax, né, que era até melhor do que o modelo VHS, mas o que emplacou era o VHS. Por mais inovador que fosse, se está fora do mercado, não vinga. E aí ele tem o Roberto, que é um cara que não gosta de inovação. É um cara já catimbado do mercado, ele já teve experiências ruins com relação à inovação, e então ele acha que, não, está funcionando, não vamos mexer. O que acontece quando o Cláudio tiver que conversar com o Roberto sobre inovação? Conflito. Esse é só um exemplo simples e prático
do que acontece todos os dias nas organizações com diferentes assuntos. A questão é que isso fica mais velado. Por quê? Porque o nosso sistema de sobrevivência diz, eu não vou discordar do cara, né? Eu preciso do salário, então deixa assim. Mas no final das contas as pessoas fazem o que querem. O que é pior, porque se ainda um gestor sabe que o cara é contrário, a gente consegue até discutir, para tentar achar um meio termo. Agora, se o cara esconde isso, ele diz ok para mim e faz o que ele quer, nós temos problemas. Então, quando às vezes a diretoria estabelece estratégias bacanas, super, né, com maior tendência que tem, pulo do gato, se não tiver equipes que executem, ferrou. Não vai funcionar. Temos alguns clientes e hoje eu e a Vanessa somos os diretores dela e trabalhamos com equipes por projetos. Então nossas equipes são pequenas e grandes no estalar do dedos de acordo com o que a gente precisa. Então hoje trabalhamos aqui para tocar esse projeto de transformar pessoas em empresas através da neurociência. Falando um pouquinho de mim, eu já sou da área comercial há bastante tempo, trabalhei em várias multinacionais e tenho feito me preparado ao longo de algum tempo, porque faz bastante tempo que eu decidi ser professor. Então eu sabia que o conhecimento era a base para isso e fui atrás. E tenho feito algumas coisas bem legais, como por exemplo, hoje eu já tenho mais de 10 mil pessoas treinadas no meu portfólio e atuo em algumas instituições. E tem um livro também, ele está esgotado, mas eu devo produzir o livro 1, chamado Mindset, que está ali adiante, eu mostro. E o livro 2, que eu também vou contar hoje para vocês o que vai acontecer. Além de ser o coordenador criador do MBA em Neurobusiness, eu sou coordenador do Comitê de Neurocoaching da Neurobusiness Society, no qual a gente está tentando difundir e cada vez mais pesquisar. Porque aquela fala que eu já vi de coaches tradicionais dizendo, olha só que legal, cara, eu criei uma ferramenta. Eu fico apavorado como, sem pesquisa nenhuma, o cara vai lá e cria uma ferramenta, na realidade ele pega lá um Word, cria uns quadradinhos lá, chama de alguma coisa e chama de ferramenta. Não, a gente não acredita nisso. Então por isso um comitê para que a gente possa discutir, pesquisar e criar. Olha, eu estou sentindo falta de uma ferramenta assim. Tá bom, vamos montar um projeto de pesquisa e vamos provar que aquilo funciona. Achismo não tem mais espaço no mercado. Dou aula em alguns lugares e tem sido bem bacana fazer esse trabalho. Tem alguns artigos publicados, depois vocês procurem meu nome. E esse é o meu livro, o livro 1 que está esgotado, que eu vou fazer uma edição ampliada, colocando mais 3 capítulos. Nos próximos meses devo fazer isso. Tem um canal no YouTube, tem vários vídeos bem legais, que eu recomendo vocês conhecerem. E terminando aqui essa primeira parte, antes de começar a minha palestra, porque eu sou o primeiro hoje. Eu quero falar um pouquinho para vocês do cenário de neurobusiness. Bom, muitas pessoas me perguntam o que é neurobusiness, né? E qual é a diferença? Porque isso se faz necessário, até mesmo porque eu já vi pessoas falando técnicas de neuromarketing aplicada a vendas. Já vi curso disso. Quando eu vejo um nome desse, eu digo, o cara não entendeu nada. Por quê? Porque não é isso. A gente tem que entender que neurobusiness significa business é negócios, daria para dizer que é administração, e neuro é neurociência, os conhecimentos do cérebro, da genética, da fisiologia humana e a questão toda comportamental que envolve isso com relação a negócios. Quando o vendedor se motiva, por que ele se motiva? Quando um cliente fica frustrado, o que acontece? Então, entender como funciona a fisiologia humana é fundamental para que a gente possa garantir o resultado sempre. Então, é isso que se trata o neurobusiness. As áreas ligadas ao neurobusiness são essas, e cada vez tem surgido mais. Por exemplo, já tem algumas que não estão aqui, como a... Deixa eu ver... neurogestão, já tem se começado a falar. Neurobranding também, já tem alguma coisa interessante sobre isso, eu trouxe algumas. Então, cada vez mais, até neuroarquitetura também não está aqui, mas cada vez mais a gente tem pego esses conceitos e aplicado, o que tem feito um resultado absurdo. O que diferencia o nosso processo de pesquisa do restante é que, imagina só, se eu quero fazer uma pesquisa hoje de mercado, quantas pessoas será que eu preciso para fazer a pesquisa? Centenas, talvez milhares, né?
Quando a gente fala de neurociência, sabe quantas pessoas a gente precisa para pesquisar? 20. 10 homens e 10 mulheres. Se eu fizer pesquisa de neurociência usando equipamento com 20 pessoas, ou fizer com 1000, o resultado é o mesmo. Então, além de ser mais preciso, é muito mais barato. E sabe o que é legal? Que os alunos do MBA usam equipamentos em aula. Esse aqui são alguns. Desde para tentar entender para onde que o cara está olhando, até outros que interpretam as emoções. Né? Esses aqui também interpretam engajamento, atenção, foco, emoção, estresse. Ressonância magnética é mais difícil, mas também existem. Hoje é muito caro, né, utilizar esses equipamentos. Mas a gente tem feito também análise genética, de identificar dentro do perfil de cada pessoa quais são os genes ativos e os não ativos que são predominantes para gerar comportamentos. Isso nos ajuda. Não é determinante que um gene é capaz disso. Até porque a gente consegue modificar comportamentos. Mesmo que um gene diga o contrário. É possível através de um conceito chamado epigenética. Alguns diferentes aqui, não é isso. E últimas pesquisas. Olha que interessante. Alguns dados estão nesse livro, Lógica do Consumo, que foi a maior pesquisa de neuromarketing realizada até hoje, que já são 20 milhões de dólares que foram investidos, uma pesquisa em 2009, e que apresenta alguns dados interessantes. Como, por exemplo, hoje, a maior parte do custo de mídia que as empresas têm é posto fora, porque não consideram as emoções das pessoas. Não é que não consideram, as pessoas querem gerar emoções. Quem lembra de uma propaganda do Zafre, vê claramente que o Zafre está tentando gerar emoções. Mas o quanto eles conseguem criar um modelo replicável e fazer isso sempre, isso é discutível, porque não é sempre. Por que consegue fazer para o Zafre e para outras empresas aquela agência não consegue? Porque não entende como está sendo produzido aquilo. É importante? Claro que é importante. Mas a questão é como fazer isso. Outro índice interessante é o fracasso em lançamento de produtos. Muito gasto de pesquisa, desenvolvimento, mídia, e no entanto vai lá e não dá certo. Por quê? Em parte porque não perguntaram para os clientes. E mesmo aqueles que perguntam, será que as pessoas dizem a verdade? Quando a pessoa vai lá e um amigo, ou até a esposa, o marido, vai lá e se veste, pergunta, eu estou bem? Eu acho que daria para arriscar que talvez 90% das respostas não são as mais sinceras possíveis. Mais ou menos é assim que funcionam as pesquisas de mercado. A gente pergunta para a pessoa usa os seus filtros emocionais e sociais para dar uma resposta que provavelmente está suja, né? Não é o que ele está sentindo, porque existem implicações quando a gente diz o que está sentindo. Então a gente não diz. E de forma inconsciente, nem pensa. Só que a gente está fazendo pesquisa de mercado considerando isso. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Então por isso que os caras têm certeza que vão lançar e vai dar certo e vai lá e falha. Isso tem gerado empresas no mundo inteiro fechando. Não aguentam. O capital de investimento vai no início e as tentativas não são suficientes para passar desse ponto. Isso tanto no mundo quanto no Brasil. A gente vê um índice muito parecido. E olha o que a gente tem conseguido como empresa, como Infinity, obter com relação a resultados. A gente tem um caso aqui, que é até emblemático, é um caso da empresa de um aluno nosso, e que a gente conseguiu coisas assim. Eu não posso entrar em mais detalhes, tá? Mas a gente conseguiu isso aqui. Isso é real, feito em 30 dias. Bacana, né? Será que a gente não ia querer ter esse tipo de resultado na nossa empresa? Algumas pessoas já questionaram, né? Tentando talvez desfazer do resultado. Ah, mas é que estava subdimensionado essa meta. Eles não deviam, não. Banco, será que age? Hein? Meta de banco, será que é leve? Eu duvido que alguma meta de banco seja leve. O que a gente explorou foi justamente o potencial individual, demos condições para as pessoas e ajudamos cada um a desenvolver. E foi incrível. Obviamente não foi nossa empresa, foi sozinho. Foi extremamente importante, o Eduardo que está aqui, que é o gestor de lá, o trabalho que ele fez em conjunto. Se a empresa não entra junto, o nosso trabalho não serve para nada. Então o trabalho do Eduardo foi incrível
o que propiciou que a gente usasse os conceitos e funcionasse. Basicamente, a gente tem conseguido fazer isso aqui. Aumentar a assertividade de fechamentos. Hoje a gente vai ver vendas consultivas, em média, trabalham entre 15% e 20% de assertividade. Ou seja, a cada 10 clientes, em geral, tendem a fechar com 2, no máximo. E a gente tem conseguido de 50% a 80%. Bem forte. E fechamentos programados. Por que fechamentos programados? Porque aquela ideia de que o cara diz, não, daqui a um mês eu fecho, depois. Não, a gente começa a ter uma relação de confiança tão grande que a pessoa te diz quando vai fechar, por quê, e se realmente ela vai fechar se ela não está te enrolando. Porque a gente consegue estabelecer isso. E, obviamente, aumento do relacionamento e fidelização. Que melhor do que vender para novos clientes é ser capaz de continuar vendendo para os mesmos. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a curva de inovação de 62 do Everett Rogers e que ainda eu considero válida. A gente vai ver os inovadores e os primeiros adeptos. Basicamente, daria para dizer que todo mundo nessa sala está aqui. Ou é inovador, ou é primeiro adepto. Pessoas que estão ligadas nas tendências e que normalmente são aqueles que guiam ou que ditam as regras de mercado. Os outros normalmente seguem as pessoas que tomam decisões aqui nessa faixa inicial. A maioria inicial é aqueles que já querem correr menos risco, que esperam para ver o que o mercado está fazendo para decidir. Ainda pega uma fatia boa, né? Mas não está ainda, não pega a melhor lucratividade que tem. E tem o pessoal que evita risco ao máximo. A Microsoft, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, ela se encaixa aqui. Normalmente ela é uma maioria tardia. Dificilmente ela cria alguma coisa totalmente inédita. Normalmente ela melhora algo que foi criado um pouco antes. E que tem inovações incrementais. Não é disruptivas. Dificilmente a Microsoft faz inovações disruptivas. E os retardatários, né? Eu gosto de dizer que esses só compram um telefone de tecla porque não tem mais de disco para vender. É aqueles que não se mexem mesmo. Normalmente eles são empurrados pelas tendências e pelo mercado. E por que isso importa? Trouxe aqui como exemplo o Uber. Como é que foi o Uber no lançamento? Olha lá. Ele passou vários, talvez aqui, acho que não sei o intervalo de anos, passa alguns anos aqui sem nada. Lançado, sem funcionar. Aí os inovadores começam a adquirir, os primeiros adeptos, maioria inicial e aí maioria tardia. Hoje, até os retardatários já pegam Uber, né? Já não tem mais medo. 6 anos, né? É. Só que a gente pega o neurobusiness, vamos fazer o mesmo cálculo? Olha lá. Essa aqui é pesquisa no Google Trends sobre o termo neurobusiness. E sabe o que é interessante? Sabe que países que pesquisam neurobusiness no mundo? Basicamente, vocês não vão acreditar. O Brasil é o maior. E o segundo país? Alguém me ajuda? Não vão adivinhar. França. São os países que mais pesquisam. Estados Unidos? Bem menos. Bem menos, não está lá. O que eu estou querendo dizer? Que o mercado de neurobusiness, no Brasil, no mundo, aliás, está sendo guiado por nós. Nós que estamos levantando essa bandeira. Nos Estados Unidos, quem é que trabalha no neurobusiness? Basicamente são médicos. Ou seja, médicos, talvez neuropsicólogos, biomédicos, que têm só visão neuro, né? Não tem visão de negócio, sabem tudo de neuro. Talvez deem um banho na gente em neuro. Mas e consegue traduzir isso em realidade? Não. Não, porque a gente sabe como é que é o efeito que faz 10, 15 anos de experiência de mercado para entender o que funciona ou não. Então, o que eu quero dizer, vocês estão no início dessa revolução e a gente está começando. Traduzindo isso em curva de tendência, olha lá. É aqui onde a gente está. Deve dar um boom. Assim que a gente cruzar o abismo, que significa cerca de 16% do mercado, a gente deve ver explosão neurobobageiro para tudo que é lado, querendo entrar no mercado, querendo entrar, pegar a onda de o que está acontecendo. Então vocês estão na melhor posição possível para desenvolver. Hoje, se a gente pensar quem são os maiores nomes de neuroarquitetura, neurovendas, neuromarketing, neuronegociação, provavelmente estão nessa sala. Porque não tem
Não tem. Ninguém está fazendo sobre isso um trabalho sólido. Neuroeconomia, que é um trabalho mais sólido, não são economistas. Legal. Então, dificilmente a gente vai ver um trabalho mais forte. Então, a gente está criando. Provavelmente os trabalhos que estão sendo apresentados hoje vão gerar livros e que provavelmente vão ser seguidos no futuro. Quando alguém falar de um assunto, quem tem que ler? Tem que ler Thiago Carpenedo, tem que ler Maurício Refati, tem que ler Fernando Pianaro, para entender como trabalhar dentro do neurobusiness. É isso que está acontecendo. Ou seja, temos possibilidade de escolher o lugar no ônibus hoje. Trazendo um livro antiguinho, mas que eu adoro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing, que recebeu o nome de Consagradas do Marketing na tradução brasileira, o Al Ries e Jack Trout colocam duas questões fundamentais. A primeira delas é, lei número 1 da liderança. Sempre é melhor ser o primeiro no mercado do que esperar fazer um lançamento de um produto melhor. Primeiro. Lei número 2, a categoria. Se é impossível ser o primeiro uma categoria, deve-se inventar uma nova e ser o primeiro. É quase aquela ideia. Qual é o teu plano B? Não, meu plano B é fazer o A dar certo. Tá? E aí eu falo para você sobre o Mindset 2.0, e aí eu já entro na minha palestra. O que tem aqui, Mindset 2.0? Na realidade, o cara que eu escrevi o Mindset, sou o primeiro autor no Brasil sobre o livro Mindset, apesar de talvez vocês conhecerem o livro da Carol Dweck, o meu é o primeiro no Brasil falando sobre Mindset. Lembra? Categoria, lei número 1 do marketing. Seja o primeiro. Nós temos o primeiro MBA no Brasil. Eu sou da primeira turma de mestrado em neuromarketing do mundo, não tinha antes disso, de mestrado. Sou da primeira turma do doutorado. Eu sou da primeira turma de gestão de marketing do curso que eu fiz. Sou da primeira turma de publicidade e propaganda da SPM. Então eu tenho buscado assumir as primeiras posições. Gasta tempo e gasta dinheiro e é quem mais apanha? É. Mas é sempre melhor chegar primeiro. Então vamos lá. A gente sabe que cada pessoa é movida por valores e objetivos diferentes, as suas crenças, né? Cada um é guiado por uma coisa. A forma como um funciona é diferente da forma como o outro funciona. E esses valores criam mindset. Dá para se dizer que mindset seria o nosso modus operandi, né? A forma como a gente funciona todo dia. E isso tem feito o quê? É a forma que a gente utiliza para explicar o mundo normal. É a forma como a gente se relaciona com tudo isso. E, obviamente, isso transforma a nossa forma de ser e agir. Então, quando a gente fala em contratar pessoas com alta capacidade técnica, a gente precisa, antes se preocupar disso, é se ela tem um mindset capaz de realizar tudo aquilo que ela está se propondo e capaz de usar todo o conhecimento adquirido. Porque senão não vai passar de uma pessoa com a mente gorda. Ou seja, pessoas que são ratas de curso, né, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Não coloca em prática nada. Sempre precisa do próximo curso para fazer. Esse é um grande problema. Isso define como a gente confronta, resolve os nossos problemas, se a gente vai ser mais proativo, se eu vou furar o pneu eu vou dizer tudo bem, isso acontece, ou se eu vou furar o pneu e dizer, putz, tem que ser comigo. Isso muda totalmente a forma de encarar. E aí eu trago isso aqui que eu sempre conto, que durante as nossas vidas nós somos afetados por diversas situações. É como se a gente fosse sofrendo amassados. É uma decepção amorosa, é um bullying que ele sofreu na escola, é uma repetência, às vezes, fora do preparado, é uma frustração, um emprego que a gente estava trabalhando super bem e foi puxado do tapete. São N situações que a gente vive na vida e que afetam a nossa forma de lidar. Algumas delas, inclusive, nos travam, né? Já vi várias pessoas nesse processo de neurocoach. Eu já fiz coach com mais de 500 pessoas. E os problemas são muito parecidos. Então a gente vê várias pessoas, sei lá, já teve uma empresa, aí não deu certo. O sócio traiu ele. Aí ele pensa, vamos abrir uma nova empresa? Jamais vou ter sócio. Crença limitante sobre isso. Não é assim. Aquele não deu certo. Ou mesmo com relacionamento. Mas essas situações afetam a gente e geram essas marcas. Algumas nos travam, outras nos potencializam. Ou seja, como a gente lida com elas é o que determina quem tem sucesso ou não. Porque todo mundo tem problemas. Isso tem gerado o quê?
algo que a gente usa como indicadores de baixa autoestima. Isso tem gerado pessoas que, por exemplo, se eu digo, cara, o teu texto ficou bem ruim, hein? Digo para um aluno. Se ele tem autodestruição, que é o nível mais baixo, básico, mais baixo em termos de autoestima, ele vai dizer, realmente, eu sabia que estava uma merda mesmo. Que droga. Se ele tem por autopreservação, ele vai dizer, eu não acho que está tão ruim, não. Acho que não, tá bom. Pô. Ou seja, ele vai tentar, pelo menos, se defender. Talvez não esteja bom, mas ele vai tentar se defender. Então, essa simples variação afeta diretamente. Ou seja, a gente tem chamado para trabalhar com a gente como sócio, como funcionário, como parceiro. E até tem se relacionado, em termos de casamento, com pessoas que têm tudo isso aqui não tratados. Mas a gente olha para quê? Onde é que ele estudou? Qual empresa ele trabalhou? Como se isso fosse o mais importante. E não é. Isso tem gerado o quê? Depressão. Ou seja, a pessoa não consegue superar o que passou e não para de pensar nisso. O que ocupa a sua memória, ocupa o seu gasto de energia, seu gasto calórico, o que distrai ela de gastar energia com coisas que importam. Ao mesmo tempo, também pode gerar um estresse. Pessoas com baixa autoestima tendem a não saber dizer não, a querer fazer tudo para agradar os outros, para ver se na fala do outro está aquela palavra que vai fazer ele se sentir bem. Então se envolve com um monte de coisa, passa sempre estressado e ele nunca é prioridade, só os outros, o que os outros pedem. Ao mesmo tempo pode gerar ansiedade, que é o quê? Um desequilíbrio entre a habilidade de fazer algo e o desafio. Se eu me coloco num alto desafio e tenho pouca habilidade, eu vou ficar ansioso. Isso, inclusive, é uma fala do estado de flow do psicólogo Mihaly, que nós vamos ter hoje uma palestra, vai dar uma palhinha nisso. E esse aqui é um dos slides, eu falo 3 horas nesse slide. Mas eu só quero mostrar para vocês que é algo de neuro que importa, para vocês entenderem por que o neurobusiness é importante. Essa aqui é basicamente a estrutura de input de informações no nosso cérebro. Nós temos 5 sentidos e temos vários sensores que nos dão noção de coceira, de calor, de frio, de tempo, de espaço. E tudo isso equivale a 11 milhões de bits de informação por segundo. Só que interessante, desses 11 milhões, nós percebemos conscientemente apenas 40. A maior parte entra e sai. Por isso que nós não somos seres multitarefas, nós só fazemos uma coisa por vez. Mas eu faço várias, então tu desliga e liga rapidamente várias coisas. O fato é que se eu tô com, imagina, eu tô com dor de dente, né? Ou seja, eu acabo ocupando o sistema dos meus 40 bits com os meus sensores mandando informação para mim. E a gente, quando está com dor, consegue pensar, raciocinar? Não, porque os 40 bits ficam impactados com essa informação, percepção consciente. E aí eu não consigo. Só que isso também pode ser ocupado não como uma dor. Pode ser ocupado com pensamentos. Seja de derrotas passadas não superadas, ou seja de preocupações e angústias futuras. O fato é, eu não estou pleno para fazer atividade. Mesmo tendo o diploma, a experiência necessária para fazer tudo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a descobrir que, inclusive, a maior parte dos treinamentos e até conversas em reunião não funcionam. Porque ou eu falo muito rápido, ou eu falo o cara raciocinar tanto, que ele está ocupado. Lembre como é que é ler um livro. A gente começa a ler um livro, está na metade da página, já não lembra, porque a mente foi para outro lugar. A mente foi ficar no diálogo interno, que gasta de 5 a 16 palavras por segundo. É muito mais rápido da nossa compreensão. A pessoa está falando com a gente, o que tu disse? Porque eu estava me escutando. Isso afeta totalmente a educação. Afeta relacionamento com o cliente. Será que eu não me tornei um panfleto falante? E o cara tá lá, nem entendeu metade. Talvez eu tivesse dado uma única informação e fosse suficiente para fechar aquele negócio. Mas, no entanto, eu vou lá e dou uma enxurrada de informação e canso ele. Ou seja, o sucesso de cada pessoa depende da capacidade da gente adaptar
o comportamento, o funcionamento do cérebro e o propósito de vida. Ou seja, eu preciso mudar o modelo mental. Mas, ao mesmo tempo, tentar mudar o modelo mental sem mudar a nossa mente é como tentar limpar o rosto sujo que vemos no espelho apenas esfregando o vidro. Ele conhece tudo, ele tem experiência, ele tem prática. Se o corpo não acompanhar o que a mente decidiu, não funciona. Por isso que eu quero fazer o paralelo com um atleta. Porque como é que funciona? Um atleta, ele escolhe como profissão usar o corpo para praticar esporte, certo? E ele ensaia, e ele treina, e ele faz isso diariamente. A nossa profissão é outra, talvez, seja dentro do mundo dos negócios. Mas quem disse que o corpo não é uma parte dessa equação? Porque eu não vejo ninguém correndo, ou poucos, né? Correndo ou se exercitando. Não, é porque eu preciso aguentar as reuniões, eu preciso ser capaz de ficar de pé, preciso ter mais energia para trabalhar. Não, né? Nós não relacionamos uma coisa. Por isso que surge o atleta corporativo. Porque a gente precisa preparar o corpo para todos os desafios propostos para a mente. A segunda etapa da alta performance. Primeiro é preparar a mente e depois é preparar o corpo para aguentar o que precisa ser feito. Nisso nós vamos fazer um experimento de 90 dias. Com 20 pessoas. Um experimento, a gente está definindo data, queremos fazer em junho, ainda não sei. Algumas pessoas que assistiram minha palestra no Neurocoaching Summit em 2018 devem ter visto eu falar sobre isso. E eu não consegui fazer o experimento porque o experimento ele é muito maior do que a gente tinha previsto. Então a gente teve que adiar um ano para conseguir fazer isso com mais força. Na realidade vai ser um grupo de pessoas comuns, com diferentes desafios, diferentes estados, onde a gente vai fazer um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Pesquisa científica, envolvendo nutricionista, personal trainer, endocrinologista, uma psicóloga e um neurocientista, que no caso sou eu. Onde a gente vai relacionar tudo o que existe na metodologia do neurocoaching, do método Infinity, para aplicar e realmente ser capaz de fazer as pessoas agirem com um método provado, onde cada um vai conseguir o seu melhor resultado. Não é uma competição. Cada um tem que construir o seu resultado, chegar onde ele precisa, em termos de performance de corpo e de mente. É diferente do que a gente tem visto por aí. Isso vai originar esse aqui, que eu espero lançar até o final do ano, se eu conseguir cumprir todos os requisitos, porque pesquisa científica é um pouquinho mais, para ser válida, tem um monte de detalhes que precisam ser feitos. Eu quero correr para dar tempo de lançar esse ano. Essa é a ideia. E eu quero convidar vocês para o dia 30 de novembro, o 3º seminário de Neurobusiness, no qual já aproveito em primeira mão para falar para vocês que a gente já está com os ingressos à venda, e quem decidir comprar ainda no seminário vai pagar 50% do ingresso. Por que isso? Porque nesse seminário eu vou apresentar esses resultados, e cada uma das palestras que vocês vão ouvir hoje também vão apresentar os seus resultados no dia 30 de novembro. Então é uma grande oportunidade aí que a gente vai ter para começar a traduzir performance, resultado, resiliência, mindset, inteligência emocional, tudo aquilo que a gente já tem lido, só que nós vamos falar de ciência agora. Agora a gente separa os bobageiros de quem realmente está buscando embasamento real. Ok? Muito obrigado.